verso 16 ao verso 18. Assim diz a palavra do Senhor. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Amém. Existe vida após a morte? Quem nunca ouviu essa pergunta? É uma pergunta muito importante. A gente não pode desconsiderar a importância dessa pergunta. Essa pergunta ela revela algo do ser humano, que é a sua preocupação do que acontecerá depois dessa vida. E ela revela algo também mais importante do que isso, que é que o ser humano tem a marca da eternidade que Deus colocou em cada um. Deus não poderia ter criado nada sem que Ele tenha colocado a marca dele mesmo em tudo que foi criado. Porque o próprio Deus é a causa de tudo. Tudo que foi criado a partir dele. O Senhor é eterno. Então, é natural nós pensarmos que a eternidade é uma marca que o Senhor estampou no coração do homem. E é por isso que o homem busca por respostas. É por isso que o homem pergunta: existe vida após a morte? A eternidade ela é real, com certeza. Sim, existe uma vida após a morte. Nós fomos criados para viver com o Senhor. Mas o pecado manchou a criação. E dentro do propósito eterno de Deus, o pecado mudou o rumo da vida do homem. A ponto de ser necessário Deus Pai enviar o Deus Filho para morrer no nosso lugar, para restaurar a nossa comunhão com Ele, para nós termos vida eterna. Essa é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Então o homem foi criado para viver eternamente. A grande questão é a seguinte: a forma como nós vivemos hoje, até o momento em que nós estivermos no caixão, tem muita importância para a nossa vida na eternidade. Como nós vivemos hoje, tem muita importância para qual eternidade nós iremos. É justamente nesse contexto que o apóstolo Paulo vem discorrendo aos Coríntios sobre o poder da ressurreição da nova aliança, ou seja, da ressurreição em Cristo Jesus. Acompanhe comigo na sua Bíblia, no mesmo capítulo 4, versículo 7, a partir do versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. E tudo isso que Paulo está falando serve para quê? Olha o versículo 15. Porque tudo isso
é para o bem de vocês. Por que é para o bem? Para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. E aí no versículo 16, que é justamente o nosso texto, Paulo começa dizendo: por isso não desanimamos. Por isso o quê? Por isso que nós acabamos de ler. Por causa desse contexto da ressurreição em Cristo Jesus, na nova aliança, é que nós não desanimamos. Por que não desanimamos? Qual é o motivo de nós continuarmos tão animados, mesmo sendo atribulados, mesmo sendo perseguidos, mesmo passando por vários tipos de tribulação que nós encontramos cada dia na nossa vida, mesmo sabendo que tudo isso é para o nosso bem? Qual é o motivo principal de nós não desanimarmos na caminhada? Olhe comigo o versículo 14. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês. Eternidade. Não desanimamos por causa da eternidade. Nós não desanimamos porque nós seremos ressuscitados com Jesus. Amém. É por causa disso que nós não desanimamos. E sabe o que é o mais maravilhoso de tudo isso? Deus vai cumprir essa promessa. Amém. Não existe nenhuma dúvida de que isso vai acontecer. Nenhuma. Se você está aqui hoje e tem dúvida se isso vai acontecer, eu posso garantir para você, porque a Bíblia garante isso. Deus vai ressuscitar todos aqueles que creem no seu nome. Amém. Isso é uma garantia que nós temos. E o que o Paulo está fazendo aqui agora, nesse texto, é que ele está mostrando para nós o paralelo que existe entre o sofrimento e a eternidade. Paulo está mostrando para nós que essas duas verdades caminham de mãos dadas. Sofrimento e eternidade. Essas coisas não se excluem, elas se completam. É isso que Paulo está mostrando. E enquanto nós estamos neste mundo, por causa do pecado, nós sofremos de fato muitas coisas. Mas os nossos olhos têm que estar no Senhor Jesus e na promessa que está para se cumprir. Nós seremos ressuscitados por Ele. Amém. Os nossos olhos têm que estar nessa promessa e estar em Cristo, para a gente não desanimar. Com isso, meus irmãos, eu quero expor para vocês aqui hoje 3 pontos, mostrando como a eternidade impacta a nossa vida hoje, mesmo no meio do sofrimento. Então vamos lá, o nosso primeiro ponto é: manter os nossos olhos na eternidade renova o nosso vigor. Verso 16. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, olha que interessante os termos que Paulo usa. Quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que tomar cuidado para a gente não perder nenhuma palavra. A Bíblia é inspirada por Deus. Cada palavra tem a sua importância para nós. E Paulo usa, nós não desanimamos. Pelo contrário, o que Paulo está querendo fazer aqui? Ele está justamente querendo dar uma ênfase no contraste que ele vai apresentar agora para nós. Ele está querendo chamar a nossa atenção. Nós não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste. Muito pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste. Ao que Paulo está querendo se referir aqui? Ele está querendo se referir ao desgaste
do nosso enfraquecimento físico, do nosso corpo físico. Nós acabamos de ler ali nos versos 8 a 11, justamente sobre isso. Nós levamos no nosso corpo o morrer de Jesus. Nós somos atribulados, perseguidos. O que Paulo está dizendo é de um desgaste do nosso corpo físico. É a fraqueza do nosso corpo que vem por causa do sofrimento. Esse é o desgaste que Paulo está querendo falar. E quantas lutas nós enfrentamos, irmãos? O quanto nós sofremos esse desgaste, não é mesmo? Quantas lutas não sugam as nossas forças? Parece que a gente é uma garrafa furada. Se enche de água, mas nunca enche. Não é verdade? Parece que a nossa força, por mais que a gente tente, ela sempre vai embora. Parece que a gente vai perdendo fôlego até não sobrar nenhum só respiro. Mas sabe por que isso acontece? Isso é o Senhor que faz na nossa vida, e Ele faz para nos lembrar que nós somos vasos de barro e que a excelência do poder provém dele e não de nós. É para Ele mostrar a glória dele e para você ser lembrado que não existe nenhum mérito seu em nada do que você faz. Eu trabalhei, conquistei, eu coloquei alimento na mesa da minha casa. Ok, isso é uma verdade. E se não fosse o Senhor te sustentando, como isso seria possível? Quando você olhar para o alimento sobre a sua mesa, você se lembra, no meio de tanta luta, foi o Senhor que me sustentou. Amém. E é Ele que está colocando isso na minha mesa. O poder é dele e não nosso. E é por isso mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, olha o que Paulo fala, o nosso ser interior se renova dia a dia. Se o nosso desgaste é sobre o nosso corpo físico, de nós sofrermos, padecermos nosso corpo físico, o renovar o interior é o Senhor nos fortalecer o espírito. Ouça só o que o profeta Isaías disse no capítulo 40. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. É o Senhor quem nos dá o fôlego para caminharmos cada dia, cada passo que nós damos. Quando nós estamos fracos, Ele é a nossa força. Deus usa o nosso sofrimento no nosso corpo para poder renovar o nosso espírito. Porque quando você está totalmente esgotado e não tem mais força alguma, sabe qual é a primeira coisa que você fala? E não só você, qualquer ser humano na face dessa terra. Sabe o que ele diz? Ele diz assim, ó, Deus, não existe ateu quando você chega no fundo do poço. Deus esgota as nossas forças, sabe para quê? Para a gente clamar o nome dele, para a gente pedir por ajuda. Uma das coisas que Deus mais ama são seus filhos pedindo ajuda, porque Ele ama ajudar seus filhos. Esse é o jeito de Deus de nos tornar mais parecidos com o Filho dele. É nos dando sofrimento para renovar o nosso espírito.
Não reclame do seu sofrimento. Por mais difícil que seja o pedido que eu estou te fazendo agora, não reclame dele. Não reclame das suas lutas. Não reclame. Pelo contrário, para usar as palavras de Paulo, abrace o seu sofrimento. Abrace ele como uma excelente oportunidade que Deus está te dando de estar mais perto dele e de aperfeiçoar em você o caráter de Cristo. É na nossa fraqueza que Deus mostra o seu poder. Deus usa o sofrimento do nosso corpo para renovar o vigor do nosso espírito. E aqui nós entramos no nosso segundo ponto. Então, primeiro, manter os olhos na eternidade renova o nosso vigor. O segundo ponto é, manter os olhos na eternidade nos ajuda a perseverar. Olha comigo o versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Paulo começa esse versículo dizendo assim, por quê? Sabe o que Paulo vai fazer aqui? Ele vai explicar o versículo 16. O verso 17 é uma explicação do versículo 16. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. É por isso que mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior é renovado. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz um eterno peso de glória. Olha que conclusão Paulo está chegando. Esse é o motivo pelo qual o nosso ser interior é renovado. A nossa leve e momentânea tribulação. É o meio de Deus. Ele renova você pela tribulação. Agora, como é possível ser leve e momentânea a tribulação? Você já parou para pensar nisso? Alguma tribulação que você passou ou está passando, ela é leve e momentânea? Sejamos muito sinceros para responder essa pergunta. A gente fala que não, né? Mas sabe o que a Bíblia diz? Que ela é. Agora, ela só é leve e momentânea se existe uma condição. Se ela for colocada em frente ao eterno peso de glória. Nós temos a nossa tribulação de um lado, leve e momentânea. Do outro nós temos a glória, que é eterna e pesada. Olha só esse paralelo que Paulo está fazendo para nós. Normalmente a gente gosta de pensar no inverso. A nossa tribulação é muito pesada e não acaba nunca. Mas o que Paulo está dizendo é, nossa tribulação é leve e momentânea se ela for colocada diante da glória que nos está proposta. Existe uma forma de nós sofrermos e esse sofrimento não consumir a nossa vida a ponto de nos fazer parar. É se nós colocarmos a nossa tribulação diante da glória que nos está proposta. Por isso que longe de Deus o fardo é muito pesado. Às vezes nós olhamos para pessoas ao nosso redor e parece que está estampado na cara dela que ela está carregando um peso. Está estampado, parece um outdoor. Estou com peso sobre as minhas costas. É muito comum nós vermos pessoas assim. É capaz de você ver pessoas assim na sua escola, no seu trabalho, na sua família, no seu círculo de amizade, às vezes até mesmo dentro das igrejas. Nós estamos rodeados de pessoas que carregam fardos exagerados e não têm forças para caminhar por muito tempo. Sabe o que essas pessoas tanto querem? Se você perguntar para ela, ela vai responder assim, eu só queria um pouquinho de paz. Eu só queria um pouquinho de descanso. Eu só queria ter um dia tranquilinho. Meu pai
durante muitos anos foi professor de aula de tênis. Ele dava aula de tênis para pessoas de alto padrão. Isso faz muitos anos. Um dia, o pai de um aluno aparece no lugar do aluno na aula. O pai, olha, que estranho. Cláudio, o nome do meu pai. Cláudio, meu filho não vem hoje na aula. Ué, mas por que, fulano? Ele estava muito estressado, sabe? Cheio de problema. Ele estava com a cabeça cheia, não estava conseguindo nem pensar direito. Aí ele foi para Paris. Mandei ele para Paris para ele relaxar um pouco. Ele foi fazer uma viagem, só para dar uma relaxada. Daqui a pouco ele vai, semana que vem ele está aí. É onde as pessoas procuram o seu descanso. Viagens, nos bens dessa terra, carros, casa, roupas. Buscam isso em prazeres, jogos, vícios, bebidas, drogas. Mas nunca conseguem encontrar de maneira plena o que elas buscam. Sabe por quê? Porque só existe um lugar onde nós encontramos a paz, o descanso e o consolo para as nossas vidas. E esse lugar é uma pessoa. E essa pessoa se chama Jesus Cristo. Jesus é a alegria para quem está triste. Jesus é a paz para quem está atribulado. Jesus é o consolo para quem está angustiado. Jesus é o caminho para quem está perdido. Jesus é a luz para quem vive nas trevas. Jesus é a verdade para quem vive uma vida de mentira. Jesus é o pão da vida para quem tem fome. Jesus é a água, a fonte de águas vivas para quem tem sede. Jesus é o único que pode preencher o vazio do teu coração. Jesus Cristo, só Ele pode. E sabe o que é mais maravilhoso? É que Ele chama eu e você para vivermos perto dEle. Ele diz assim: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso para a sua alma. Só em Jesus nós encontramos o descanso para a nossa alma. Sabe por quê? Porque ele diz assim: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele nos chama para viver perto dele, para nós vivermos com ele. Ele carregou o fardo mais pesado que alguém poderia suportar. Jesus carregou a santa ira do Deus Pai. Ele bebeu cada gota do cálice da ira de Deus, pendurado numa cruz. Quem foi que sofreu os cravos em suas mãos? Quem pagou o mal de um miserável pecador como eu e como você? Jesus Cristo, humilde, padeceu. Ele, crucificado numa cruz, levou sobre ele todos os nossos pecados, sendo abandonado pelo próprio Pai. Sabe para quê? Para que o nosso fardo seja leve, para que os nossos pecados fossem perdoados, e para que nós pudéssemos viver pertinho de Deus novamente. Foi por causa disso, para que a nossa tribulação seja leve e momentânea. Somente em Jesus é possível nós termos um descanso para a nossa alma, por causa da obra dele na cruz. Crente, não tira os seus olhos de Jesus. Não faça isso. Não tire os seus olhos da cruz de Cristo. Não tire. Se você está aqui hoje, você não é um crente. O meu apelo a você é: venha até Cristo. Arrependa-se dos seus pecados e coloque a sua fé nesse Deus que se encarnou
e sofreu para morrer no seu lugar. Venha até Ele, porque Ele não despreza um coração quebrantado e contrito. O fardo que você carrega hoje pode ser leve e momentâneo, se você colocar o seu fardo sobre Ele. Jesus Cristo. Longe de Deus, o fardo é pesadíssimo, é impossível de carregar. Impossível. Mas perto de Deus, a tribulação se torna leve e momentânea. Como? Como é possível perseverar em meio ao sofrimento? Como é possível alguém sofrer pela falta de dinheiro durante anos e anos e ainda não parar no meio do caminho? Como? Como é possível alguém passar fome, passar necessidades e ainda assim dar graças a Deus pelo sustento? Como? Como é possível uma mulher continuar perseverando mesmo tendo perdido o seu filho? Como é possível um pai e uma mãe perseverarem tendo perdido um filho? Como? Como é possível isso? Como é possível alguém lutar contra uma doença muito grave, uma doença degenerativa, e ainda assim não abandonar a fé e continuar falando desse Deus maravilhoso? Como? Como é possível um pai e uma mãe terem forças, mesmo sendo afligidos, por verem sua filha prematura, num leito de uma UTI, sem esperança alguma que ela possa sobreviver? Como? Como isso é possível? A resposta é a cruz de Jesus. Essa é a resposta, sabe por quê? Porque quando os nossos olhos estão na cruz, os nossos olhos estão sendo direcionados para a eternidade. É por causa disso. Hebreus 12 nos diz que Jesus, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem em Jesus, que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Amém. Olhem para a cruz de Jesus. Olhem para Ele. É possível sim perseverar em meio ao sofrimento por causa da promessa que a cruz nos traz. Jesus suportou a cruz sem se importar com a vergonha por causa da alegria que lhe estava proposta. Que alegria era essa? Era se assentar à direita do trono de Deus. Sabe onde nós vamos nos assentar? Apocalipse 3 diz assim: ao que vencer, darei o direito de se assentar no meu trono comigo. Nós ressuscitaremos com Jesus. E num dia nós estaremos assentados no trono com Ele também. É possível suportar o sofrimento por causa da alegria que nos está proposta. Deus vai cumprir essa promessa. Isso é uma garantia. Ele vai cumprir. A promessa da eternidade é que nos faz perseverarmos. É saber que um dia nós estaremos na eternidade. A aflição, ela nos prepara para nós recebermos essa recompensa. Não tem como nós alcançarmos a glória sem passarmos pelo sofrimento. Não tem como fazer um caminho diferente do caminho de Jesus. Não tem. É impossível chegar a Deus se não for pelo Filho. No verso 17, nós estamos lendo, o apóstolo então está dizendo que a nossa leve e momentânea tribulação produz um eterno peso de glória acima de toda comparação. O sofrimento produz. Essa palavra é importante. Você sabe o que é produzir? Produzir é fazer acontecer, é conquistar, é criar. Isso é que é produzir. O sofrimento, ele tem um propósito. Sabe qual é o propósito do sofrimento? O propósito do sofrimento é produzir
é fazer acontecer, é conquistar, é criar um eterno peso de glória. O nosso sofrimento está conquistando, está produzindo, está fazendo acontecer a promessa do Senhor se cumprir, de nós estarmos um dia com Ele. Quando você estiver abatido, desanimado, cansado, lembre-se que esse seu sofrimento está produzindo, está fazendo acontecer a promessa que um dia nos será plenamente conquistada, que nós estaremos com o Senhor. Nós perseveramos quando olhamos para a glória, para essa promessa que nos está proposta. E essa glória, ela está acima de toda comparação. Ela é tão extraordinária, essa glória que nos está proposta, mas tão extraordinária, tão maravilhosa, que os nossos sofrimentos não podem ser comparados com ela. Quando nós colocamos os nossos sofrimentos diante dessa glória, eles se tornam tão pequenos, mas tão pequenos, como uma gota pingando no oceano. A glória que o Senhor nos preparou é tão grande que o nosso sofrimento se torna muito pequeno. O sofrimento é para nos aproximar dele. Cada dia que a gente sofre um pouquinho, lembre-se, eu estou mais perto do meu Salvador. Eu estou mais perto dele. Como é que eu vou ficar triste com isso? Como é que eu vou ficar triste com isso? Quanto mais perto de Deus nós estivermos, menos nós seremos afligidos com a tristeza desse mundo. Meus irmãos, nós precisamos viver meditando e contemplando mais a glória e a alegria do Senhor. Nós precisamos fazer essa música que nós acabamos de cantar uma verdade na nossa vida. Contemple a Deus. Isso não seja uma verdade só no domingo, 7 horas da noite. Isso seja uma verdade durante todos os seus dias. Que você acorde e contemple as maravilhas do teu Salvador. E nós pensarmos desse jeito não é uma insensibilidade, meus irmãos. Que o sofrimento é bom sofrer. A gente gosta de sofrer. Não é isso. Não estou dizendo que a gente gosta de sofrer. Estou dizendo que é o único caminho para nós chegarmos até Deus. Eu não estou querendo ser insensível. Paulo não está sendo insensível com a gente aqui. Ele não está dizendo para nós não chorarmos como aqueles que choram. Não é isso que Paulo está falando. Paulo não está falando para a gente não sofrer com aqueles que sofrem. Não é isso. Na nossa igreja nós temos as quintas-feiras reunião de oração. Os irmãos têm as sextas-feiras aqui. A gente ora por pedidos de pessoas que estão sofrendo. A gente ora por pessoas que querem uma cura, que querem emprego. A gente ora por essas pessoas. A gente ora por pessoas que têm amigos ou familiares que não são salvos. E os nossos irmãos sofrem por verem os seus entes queridos, seus amigos, indo para o inferno. Sofrem por isso. A gente ora por eles. A gente ora por missionários que estão pregando o Evangelho debaixo de tanta rejeição e oposição. A gente ora por eles que estão sofrendo ao redor do mundo. A gente ora pelos nossos irmãos que vivem em países perseguidos, que não podem estar num culto como nós estamos aqui hoje, onde qualquer pessoa pode entrar. A gente ora por eles. Então o que Paulo está nos dizendo aqui não é nós termos uma insensibilidade com os que sofrem ou com o nosso próprio sofrimento. Não é isso. Não é ser insensível ao sofrimento, mas é nós olharmos pela perspectiva correta. É nós olharmos pela perspectiva de Deus e não da nossa. E aqui nós entramos no nosso terceiro e último ponto. Manter os olhos na eternidade,
ajusta a nossa visão. Manter os olhos na eternidade renova o nosso vigor. Manter os olhos na eternidade nos ajuda a perseverar. E manter os olhos na eternidade ajusta a nossa visão. Vamos ler novamente os versos 17 e 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Note que Paulo diz assim, na medida em que, como a nossa leve e momentânea tribulação pode produzir um eterno peso de glória acima de toda comparação. Como que o sofrimento que nós passamos podem não nos afetar tanto quanto ele nos afetaria. Como? Na medida em que nós não olhamos para as coisas que se veem, que são temporais. Na medida em que nós não olhamos para as circunstâncias, para as coisas dessa terra. O que Paulo está nos dizendo aqui é para nós não olharmos para os sofrimentos e para as fraquezas dessa era, desse tempo presente, como um fim em si mesmo. É para nós não voltarmos a nossa atenção de maneira fixa e intensa para as circunstâncias dessa vida. Sabe por quê? Porque senão nós vamos desanimar mesmo. Com certeza você vai desanimar. É claro que nós ficaremos desanimados se nós olharmos para essas coisas. Somos rodeados pelo pecado. É o pecado que nos aflige. Se nós olharmos para o pecado, é justamente o que Satanás quer para nos fazer parar. Nós somos atraídos pelo quê? Pelos prazeres dessa vida. O homem é atraído por isso, pela sua própria cobiça, pelos seus próprios desejos. Isso é pecado. Pecado. O apóstolo Tiago fala isso no capítulo 4. Somos atraídos pelos prazeres dessa vida. É isso que nós queremos. É aí que entram os problemas da nossa vida. Agora, o que Paulo está fazendo aqui é ajustando a nossa visão. Não olhe para essas coisas. Não olhe para as circunstâncias. Não olhe para o seu pecado. Embora seja muito bom você ter a consciência dele e pedir perdão por ele todos os dias, porque você é um miserável pecador, tanto quanto eu. Mas não fique com a sua atenção voltada para isso. Paulo está dizendo, olhe para aquilo que é eterno. Olhe para a cruz. Olhe para aquilo que fez, que resgatou você do seu pecado. Porque aquilo que é temporal tem prazo de validade. O que tem prazo de validade não tem tanto valor assim. Compre um queijo, come esse queijo. Eu já fiquei sabendo que os queijos aqui de Ribeirão, Cajuru, é coisa fina. E aprecie esse queijo. Deixa ele 90 dias lá parado e vai comer depois. Não dá certo. Tem prazo de validade. Estraga. Na verdade, esse queijo tão bom acaba não sendo tão bom assim depois de um tempo. Porque aquilo que é temporal, às vezes pode parecer muito bom. É só uma máscara. É só uma máscara. Nós temos que olhar para as coisas que não se veem. Nós temos que olhar para aquilo que é eterno. Para aquilo que nos garante que nunca vai acabar. Que nunca vai estragar. Que nunca vai ter um prazo de validade. Isso sim tem valor. Isso sim merece a nossa atenção. Isso sim merece o nosso esforço. Isso sim merece toda a energia que nós damos para viver. Isso sim. Nós temos que olhar, sabe para quê? Para a completa restauração de
todas as coisas na ressurreição por vir e o seguro cumprimento dos propósitos de Deus. Ajuste a sua visão para a cruz, porque Deus nos ressuscitará com Ele. Amém. Vários irmãos usam óculos aqui como eu. E é capaz até que você que não use óculos já tenha que ter passado por um oftalmologista. Você está na sala, o médico fala assim, senta ali naquela cadeira, que parece um transformer. Uma cadeirona com um braço gigante. Aí ele vem, ele com esse bração, põe na sua frente assim. Tem uma lente. Aí ele vai mudando. Fala a letrinha que tá para mim lá na parede, lá. A letra começa desse tamanho. Lá no final a letrinha tá desse tamanho. Você tá assim. Ele vai mudando. Melhorou? Não, tá embaçado. Melhorou? Só o olho direito. E agora tá melhor? Agora tá bom. E agora? Piorou. E agora melhorou de novo. Sabe o que Paulo está fazendo aqui com a gente? Paulo está sentando a gente nessa cadeira da graça e colocando a lente da cruz na nossa frente e mudando. Tira a lente daquilo que é temporal e daquilo que você vê e coloca a lente daquilo que é eterno e que você não vê. Essa é a lente que nós precisamos usar. Paulo, ele está fazendo esse contraste maravilhoso, temporal e eterno. Tribulação, temporal, leve e momentânea. Glória, eterna, pesada. É isso que Paulo está falando. Tira essa lente daquilo que é temporal e coloca a lente daquilo que é eterno. Paulo está ajudando a gente a ajustar a nossa visão para tirar essa visão embaçada da nossa temporalidade e colocar a visão clara da eternidade, para a gente poder colocar os nossos olhos somente na cruz. O que é, meu amigo? O nosso sofrimento durante 20, 30, 60, 80 anos que a gente vive aqui, diante da glória da eternidade. O que é o nosso sofrimento? De alguns poucos anos, diante da eternidade. O que são esses poucos anos comparados com a glória ser revelada para sempre, que vai durar para sempre, que nunca vai acabar. É por isso que nós não desanimamos, por causa da eternidade. Como que a gente pode olhar para a eternidade? Como que é esse ajuste que a gente faz na nossa lente? O ajuste é a cruz. A cruz de Jesus é o ajuste. É a cruz que nos direciona para a eternidade. O Filho de Deus morreu para que aqueles que se arrependem dos seus pecados e colocam a fé somente nele tenham a salvação e a vida eterna e desfrutem dessa eternidade para todos sempre. Amém. Existe vida após a morte? Existe sim. E essa vida é encontrada em Deus. A resposta que o homem tanto procura está em Deus. A resposta que você tanto procura está em Deus. Não procure em outro lugar. Não existe nada, nem ninguém que possa suprir a necessidade da sua alma. Não existe. A Bíblia é única e suficiente para poder encher a sua alma de alegria, de paz, de prazer, de deleite no Senhor. Enquanto você está sofrendo nessa vida, na eternidade, meus irmãos, nós não teremos nenhuma marca das nossas doenças, nenhuma. Nós não teremos nenhuma marca dos nossos sofrimentos vividos aqui nessa terra. Mas sabe o que nós veremos? Nós veremos o Deus do Calvário e as marcas das suas mãos, dos seus pés e do seu lado rasgado. Isso nós veremos.
nós veremos as marcas da cruz, mas nós não veremos as nossas marcas. Jesus sofreu aqui, nessa terra, e ele terá a marca dos cravos nas suas mãos por toda a eternidade. Sabe para quê? Para que você sofra aqui nesta terra e não tenha as marcas desse sofrimento por toda a eternidade. Amém. Olha o que Jesus fez por nós. Olha o que Jesus fez por nós. Que o nosso desejo, meus irmãos, seja o mesmo desejo que um dia Jonathan Edwards teve. Ele disse assim: ó Deus, grava a eternidade nos meus olhos. Essa seja a nossa oração. Senhor, grava a eternidade nos meus olhos. Eu não ver mais nada, mais nada. Se os teus olhos estiverem nesse mundo, você vai desanimar. Você vai parar. Você vai se abater. Você vai ficar paralisado com as aflições. Vai acontecer. Mas se você olhar para a eternidade, para a cruz de Cristo, para as promessas de Deus, você será renovado a cada dia. As aflições não terão o peso que elas parecem ter, mas elas se tornarão leves. Elas não parecerão que nunca se acabam, mas elas serão momentâneas. Com os olhos na eternidade, as coisas terrenas, as coisas deste mundo, elas deixam de ter tanta importância para nós. Pois, quando nós colocamos a eternidade na balança, tudo isso daqui fica bem levinho. E a glória é pesada. Nada do que nós vivemos nesse mundo, meus irmãos, pode ser comparado com a glória que nos será revelada. Nós estamos terminando o ano de 2024. E daqui a pouco, mais um ano vai estar começando. Quantas promessas são feitas, né? Vou emagrecer esse ano. Esse ano eu não vou tomar Coca-Cola. Esse ano tudo muda na minha vida. Eu vou ser um pai melhor. Esse ano, comprar um carro zero. Quando a gente faz tanta promessa, e elas falham. Quantas promessas você já fez e você não conseguiu cumprir? Mas tem uma promessa. Uma promessa. Que foi feita antes da fundação do mundo. E que será cumprida. É que aqueles que confiam no Senhor Jesus Cristo irão até o fim. Amém. Essa promessa não está sendo feita pelo Israel, não está sendo feita pelo Jonas, pelo Martins, não. Essa promessa quem fez foi o Criador do universo, o Deus vivo, o único Deus verdadeiro, que chama cada estrela pelo nome e que chamou você para fazer parte do povo dele, ovelha do seu pasto, para viver com ele eternamente. Amém. Porque sabe o que ele disse? Ele disse assim: eu estou com vocês todos os dias da sua vida, até o fim dos tempos. Jesus está conosco até o fim. Amém. Nós não passamos com ele pelo sofrimento, ele passou sozinho. Como ovelha muda, ele foi levado para o matadouro. Não tinha ninguém ao lado dele. Sabe por quê? Para você sofrer hoje e ele estar do seu lado. Não existe nada que você sofra que ele já não saiba como é. E ele está com você. Igreja cristã, aliança eterna. Falta pouco. Falta muito pouco. Falta pouco para o Senhor enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Falta pouco para nós chegarmos no tão esperado lugar, onde não haverá mais choro, mais dor, não haverá tristeza, não haverá morte. Falta pouco. Mas enquanto esse dia não chega, que a convicção de cada um de nós aqui seja:
Só em Jesus confiarei. Ele é minha luz, força e canção. Seguro estou, não temerei na tempestade ou sequidão. Tão grande amor e plena paz. Em ti meu medo se desfaz. Consolador, tudo és para mim. Em ti eu vou permanecer. Sem culpa e medo caminho enfim. Este é o teu poder em mim. Enquanto eu aqui viver, vem e comanda o meu ser. Nem o inferno poderá das tuas mãos me arrebatar, até voltar ou me chamar. No teu poder vou descansar.